em Mateus capítulo 25, no versículo 14. Todo mundo aqui teve a oportunidade de escutar a palavra de Deus no domingo? O Evangelho? Não foi todo mundo, não? Então eu vou ler. Parábola dos talentos. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e partiu. Imediatamente o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera 1 só, tomou-o e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar conta com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiastes 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu Senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu Senhor. Por fim, chegando que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isto respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei. Pois então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Essa parábola dos talentos, que vocês já ouviram inúmeras vezes, não é? Dela eu quero comentar 3 pontos para hoje, né? Toda vez que a gente escuta, é para hoje. O patrão é Jesus, com os discípulos, né? Ele distribui os talentos e vem cobrar os frutos dele. Mas aqui tem uma frase, entre tantas coisas para ser discutida, que eu quero começar falando para vocês, que ele fala, aquele que recebeu 1 talento fala assim: assim amedrontado, tive medo. Não existe experiência espiritual cristã sem a consciência de um pai. Quando ele fala que tem medo, nós precisamos de pensar: qual a imagem que eu carrego de Deus? Entre tantas imagens que já foram colocadas para vocês, qual a imagem que você tem dele? É um Deus justiceiro? É um Deus que vai te cobrar tudo? É um Deus da troca? Então, eu paro de fazer isso se o Senhor me der. Assim, a gente faz as trocas com Deus, né? A gente faz troca com Ele. É o Deus da recompensa. É essa imagem que você carrega? A gente tem que ter a ousadia diante de um texto desse, de começar a purificar as imagens de Deus que eu carrego. Porque Jesus veio ao mundo para nos revelar que temos um Pai.
Um Pai amoroso, cuidadoso, que nos ama incondicionalmente. Jesus veio nos ensinar como é que se vive sendo humano. O que é ser humano? Jesus nos mostrou. Então, quem é o nosso modelo? Ele. É com Ele que a gente aprendeu. Então, se eu não tiver uma experiência de pai, eu não vou dar conta da minha caminhada. Olha o que está escrito em carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 15 está escrito: com efeito não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebeste um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos: Abá, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Isso é para fazer a gente tremer de alegria. Então Jesus veio nos revelar, porque nós, na nossa miséria, na nossa fragilidade, nós nunca ousaríamos chamar Deus de meu Pai, nosso Pai, nunca. Ele que veio colar em nós, Ele que veio atrás de nós, Ele que pegou cada um de nós, carregou no ombro, Ele que nos buscou e não desistiu de nos reencontrar. Cada vez que a gente desistiu dele, sumia, dava um perdido, a gente dava um perdido em Deus, Ele veio nos buscar. Só Ele que, para ter colado em nós, Ele pegou o nosso peso, o peso da nossa miséria, do nosso sofrimento, colou nele para poder nos carregar. Por causa de Jesus, nós conseguimos acesso ao Pai. Por causa de Jesus, eu posso chamar Deus de Paizinho. Por causa de Jesus. Ele nos ensinou que nós temos um Pai. Então, se nós temos um Pai, nós não precisamos ter medo. Eu não posso ter medo. Eu não posso ter uma relação com um pai, uma relação de medo, posso? Não, isso não é uma relação filial. Era essa a relação que Jesus tinha com o Pai? Não. Jesus viveu em função do Pai dele, ele fazia tudo para agradar o Pai. Nós vivemos dispersos, né? Como a gente não tem essa relação de intimidade com o Pai, a gente não observa como é que Jesus fazia, a gente se esconde de Deus, quer esconder igual Adão e Eva. A gente se esconde, fala: eu tive medo e me escondi. Não foi assim que Adão falou com ele? Ele falou: onde estás? Ele falou: eu estive, depois que eles cometeram o pecado, porque o pecado, ele distorce a nossa forma de ver Deus, distorce, fala: ele vai te pegar, ele vai cobrar. Tanto que às vezes as pessoas estão afastadas há tanto tempo de vir à igreja, tanto tempo de fazer uma adoração, há tanto tempo de vir até ele, fala: mas eu vou lá agora que eu estou precisando, Deus vai me cobrar, porque a gente acha que o amor de Deus por nós é igual ao nosso amor humano, que a pessoa some, quando ela aparece, a gente fala: agora você veio, né, que você está precisando. Deus não. Quando a gente chega e fala: que saudade eu estava de você, que bom que você veio. É isso. Então nós precisamos descobrir essa filiação. Há uma personagem no livro da Clarice Lispector, de um romance, que tem uma oração singela e linda. É uma menina de joelho ao pé da cama, que reza assim: alivia minha alma, me faça sentir que a tua mão segura a minha mão, me ajuda a me amar, para que eu possa aceitar, compreender o amor de Deus por mim. Olha como é que é simples, e é tudo isso. Porque às vezes a nossa caminhada com Deus, o nosso compreender, é apenas pedir a Ele: me dá a mão, Senhor. E se dá a mão para o Pai e deixar Ele te levar. É uma coisa absolutamente simples, mas é algo absolutamente de entrega, de abandono, de confiança. Porque você só vai dar a mão a alguém se você vai se sentir amparado para ser levado. Essa relação que Jesus quer resgatar.
Não precisa ter medo. Não precisa ter medo de Deus. Está escrito na primeira carta de João: se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. Não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Não há nada que Ele não possa fazer por nós. Então Deus deu para cada um de nós, o primeiro dom que Ele nos deu foi a vida. E aí Ele nos deu riquezas, para que a gente pudesse viver aqui como filho, assim como Jesus ensinou, e viver a beleza de ser um filho de Deus. E Ele deixou algumas riquezas. Eu queria que vocês me contassem de 5 que Ele deixou. Vocês conseguem lembrar? 5 riquezas que Jesus deixou. Primeira delas é o batismo, porque pelo batismo eu me torno filho de Deus. Depois Ele me deu a crisma, que eu posso confirmar a minha fé. Eu já estou adolescente, estou maior, eu posso afirmar que eu creio, quero conviver e caminhar com Deus. Depois Ele nos deu a oração, quando Ele nos ensina a rezar: Pai nosso, Pai nosso, toma conta de nós, olhe por mim agora, me proteja do mal. E é tão interessante que a oração do Pai Nosso, ela é um antídoto da solidão. Eu falo Pai Nosso. Às vezes, por mais sozinho que você esteja, um momento difícil que você está vivendo, quando você começa a rezar Pai Nosso, você já sabe que não está sozinho. Deus não nos abandona, gente. Mesmo que a gente esteja num momento tão difícil que não perceba, Deus jamais vai nos abandonar. Jamais. Cada um de nós é um filho absolutamente precioso de Deus. E isso vocês têm que guardar. O amor dele, eu repito isso muito para vocês, ele é único, é incondicional e é eterno. É eterno. Deus vai nos amar sempre. Eterno. Então a oração é uma riqueza, porque é uma forma que eu tenho de conversar com o meu Pai. Quando as coisas estão angustiadas, que eu estou feliz, seja lá que situação aconteça, eu posso ir até Ele e falar: eu vim te contar uma coisa, eu vim para dividir essa angústia, eu vim para pedir ao Senhor que alivie meu coração, eu vim para pedir ao Senhor que alivie o caminho, está difícil, eu vim pedir ao Senhor uma luz, me mostre o que o Senhor enxerga, que eu não vejo nesse caso. Eu vi falando nesse caso, porque eu sempre estou pedindo ajuda nos casos das crianças. Me mostra o que o Senhor vê, me ajuda a aliviar, me mostra se é o caso ou não, se esse é o marido certo, se essa é a mulher certa, me mostra se eu compro ou não isso. Tudo a gente divide com o Pai, porque Ele sabe de tudo, e Ele nunca vai te dar uma opinião errada, Ele nunca vai te jogar no buraco, ao contrário, Ele vai te tirar dele. Ele nunca vai te ensinar alguma coisa que não vai fazer bem ao seu coração, nunca. Então a oração para mim é uma das coisas que mais, que é o tônico da alma, né? É o que nos alimenta. Deus nos deu a palavra, porque a palavra de Deus nos alimenta, gente, nos alimenta. Deus Pai fala para Catarina de Siena no livro Diálogo: Catarina, o meu filho disse assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Deus Pai explica para Catarina. Esse livro é um livro doce para a gente ler assim. Ele é pesado, mas ele é denso, mas é um livro lindo, porque é Deus Pai ensinando, e ele é muito delicado para ensinar. Ele é muito didático, Deus Pai é didático para ensinar. E ele fala para Catarina: Catarina, meu filho falou isso porque a alma é incorpórea. Então o pão alimenta o corpo de vocês, mas o que alimenta a alma de vocês é a palavra. É a palavra que é o alimento e a Eucaristia. Então muitas vezes a nossa alma está abatida, eu estou desanimado, eu estou decepcionado, eu estou tudo, que eu não quero caminhar, estou entristecido, sem esperança, porque falta o alimento, que é a palavra de Deus. Então Jesus nos deixou a palavra, porque a palavra, já falei com vocês, quantas vezes vocês forem escutar a palavra de Deus, vocês chamam o Espírito Santo e falam com Ele: me ajuda a ouvir
para que essa palavra faça vida na minha vida. Essa palavra tem que fortalecer o meu coração, tem que gerar vida, eu tenho que viver essa palavra, para que essa palavra dê frutos. Porque senão, a Bíblia fica uma coisa do passado. Para ela gerar vida em mim, ela tem que transformar meu coração. Mas quem pode fazer isso é só o Espírito Santo. Aí você pede a Ele. Fala, Senhor, me ajuda a ouvir a palavra de Deus como sendo alimento da minha alma. E que quando eu escutar assim, eis que estou convosco todos os dias, eu tomo posse disso e falo, Ele está comigo, então não preciso ter medo de nada. Quando Ele fala, até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados, você é precioso aos meus olhos, a gente se sente amada, cuidada. Então é isso que a gente tem que tomar posse da palavra de Deus que nos alimenta. Então a oração é algo que eu preciso praticar. Porque como é que eu vou conversar com meu pai? Então fica aqui esse filho que não conversa com o pai, não vê o pai tem 1 ano. Tem que encontrar com ele todo dia. E de preferência muitas vezes. Porque quantas vezes a gente tem alguma dúvida, alguma coisa que você quer decidir, você fala, vou perguntar para o meu pai. Vou perguntar para o meu pai, vou ver o que meu pai acha. Jesus conversava continuamente com o pai. E até a gente aprender que Deus habita em nós, né, gente? Que nós somos templos de Deus. Que, como diz Teresa de Ávila, há um castelo dentro de nós. Há uma morada, há um lugar secreto que o rei habita. Onde eu possa conversar com ele, mesmo que eu esteja no meio da multidão. Eu posso voltar para dentro de mim e falar, pai, o que o senhor acha? Me ilumina. Nem toda hora tem uma capela na minha frente, mas aqui dentro ele habita. Por mais misterioso que isso seja. Mas Deus habita. Por isso que as pessoas em coma não estão em estado vegetativo. Essa é a minha briga. Quando o povo fala, fulano está vegetando, tá não. Existe um mistério que Deus ali habita. Deus habita. Eu posso não saber explicar, mas está ali. Toda vida é preciosa para Deus, mesmo que eu não entenda. Fala, mas esse não produz nada. Mas é real. Então eu preciso pensar nisso. Ele nos deu batismo, a crisma, a oração, a palavra. E mesmo com tudo isso, a gente erra. Pega que Ele nos deu a confissão. Confissão, gente, é o único tribunal, como diz o Padre Pio, que eu entro, assumo, sou culpado e saio inocentado. A gente precisa aprender a não ter medo de ir lá. O demônio é assim, o pecado dele é sedutor no início, ele é doce e amarga no fim. E ele te seduz para pecar e depois te põe medo para confessar. Você fala, eu vou lá contar isso, vou não, vai sim. Quem está ali é Jesus. Tem que ir lá falar as coisas, é assim. Ele é terrível, ele fica vigiando a gente. Fala, vou enrolar esse povo. A gente não pode deixar ser enrolado por ele não, né? Então prestem atenção nessas coisas, né? Quantas coisas eu já falei de riqueza que Deus deu? Batismo, a crisma, a palavra, a oração, perdão e a maior riqueza que a igreja tem, Eucaristia, que é Jesus vivo. Ali que lindeza, Jesus vivo, que está ali, que a gente pode ir lá falar, Jesus, vim te contar um negócio, só nós podemos falar isso com Ele. E aí Ele sabe, você pode pegar do fim, sabe aquele negócio? Ele sabe. O que o senhor acha? Você não contou nada e Ele sabe tudo. Isso é espetacular, isso é espetacular. Eu não preciso explicar nada com detalhe, porque Ele já sabe. Aliás, Ele falou, quando vocês forem rezar, não multipliquem as palavras não, porque o Pai já sabe o que vocês vão falar, antes que vocês abram a boca. É dessa relação que eu estou falando com vocês, porque nós não precisamos ter medo de Deus, mas Ele deu essas coisas todas para que na sua vida, isso trabalhe em você e você dê fruto. Esse é o dom, esse é o talento, que pelo fato de você ser filho, pelo fato de você saber rezar, pelo fato de você saber escutar a palavra, pelo fato de você pedir perdão no caminho, que a gente erra, volta, e de se alimentar dele, você vai dar frutos no mundo, e vai revelar o amor a Deus e ao irmão.
Porque qual é o fruto que nós temos que dar? Qual é o talento que tem que multiplicar na nossa vida? É do amor. É isso que nós temos que aprender, gente. Aprender a amar não é uma brincadeira. Já falei isso mais de uma vez aqui. Amar aquele que te ama é fácil. A dureza é aprender a amar o inimigo. Fazer bem é o que te faz mal. Então, enquanto a gente não aprender isso na caminhada, nós não aprendemos nada do amor. Olha que luta. Não é fácil. Mas como é que eu consigo isso? Sozinha? Não, por quê? O que Jesus falou em João 15? Porque sem mim, nada. Nada. Então não adianta eu achar que eu sozinha vou dar conta de falar, agora eu vou melhorar do ponto de vista espiritual. Você não dá um passo. Eu dependo da graça de Deus. Então eu tenho que pedir Ele a graça. Senhor, arranca dentro de mim, ao que vocês comungarem, fala com Ele, arranca aquilo que não condiz com o fato de ser filho do Altíssimo. Tira da minha vida, tira pela raiz, Senhor, aquele comportamento que não vos pertence. Me tira, me cura, me mostra aquilo que está errado, me converte. Eu quero não mais pecar, não quero te magoar, não quero fazer nada de errado. Então me ajuda na caminhada, porque o Senhor falou, sem mim nada. Então eu preciso da graça. E como a gente é tão analfabeto espiritual, que a gente não sabe nem pedir. A gente precisa que Deus, que o Espírito Santo reze em nós, que o Espírito Santo revele para nós quem somos e o que nós estamos fazendo de errado, que a gente não enxerga se Deus não mostrar. Então tudo a gente depende de Deus, mas uma coisa depende de nós, eu tenho que querer. Se eu não falar isso para Jesus, Ele é tão doce, mas Ele é tão doce, que Ele vê o erro, mas Ele não vai interferir se eu não falar com Ele. Só toma uma atitude nisso para mim, que eu não estou sendo capaz. Deus é doce demais, gente, não tem condição uma coisa dessa não. Porque essa questão da liberdade, né? Ele nos respeita. Você está ali no pecado firme, Ele fala, eu estou de olho. Para quê? Para te proteger. Estou aqui te acompanhando. Enquanto você falar com Ele, dá licença que eu vou fazer sozinho. Ele fala, sim senhora, estou te acompanhando. Pode ir para lá. Ele fala, não vou não, vou ficar. Por quê? Porque eu te amo, então eu vou andar do seu lado. Até a hora que você fala com Ele, Senhor me ajuda, Ele fala, está esperando essa hora, te pega. Aí Ele te agarra no pescoço e gruda no você e fala, não vou te perder. É encantador o nosso Deus, mas Ele anda ali colado. Então a gente não precisa ter medo, mas fala com Ele, Senhor, com esses dons que o Senhor me deu, que eu nem estou sabendo que eu tenho, me ajuda na minha vida espiritual a te testemunhar pelo mundo, por onde eu passar, ser luz. Eu não sou luz não, mas me ajuda a abrir a brecha, para que a sua luz ilumine a vida do meu irmão. Me ajuda a ter, ser uma seta, pode ser torta, enferrujada, de importância, mas que mostra Ele, que é o perfeito. Não é olhar para mim, é para Ele. Isso é uma coisa espetacular, é disso que Deus espera. Bem, esse é um ponto. A segunda coisa, o que foi que Jesus condenou nesse homem? Ele falou, servo mau e preguiçoso. Então o pecado que Jesus aqui condena é o da preguiça. É um dos 7 pecados capitais, né? Existe um livro que se chama Os 7 Pecados Capitais, já mostrei aqui para vocês, que vale a pena vocês lerem, porque inclusive conta as filhas de cada pecado, né, gente? A gente tem que ter conhecimento deles, porque você tem que estar esperto, né? E a preguiça espiritual. Então quando a gente fala em preguiça espiritual, a gente pensa assim, preguiça espiritual é só a imagem que passa na cabeça da gente, aquela pessoa deitada num sofá bem largo, confortável, ligado numa televisão, numa tela grande de preferência, comendo um tanto de coisa, que qualquer coisa que você chama, falar, nem vão rezar, fala, vai demorar, mas demora muito. Vou rezar o terço, é quanto tempo? Mas no TikTok morre 9 horas, não viu? É assim. Vão olhar, nem. É assim? É. Mas existe uma outra coisa, né, gente? Porque o demônio, ele te enrola. E se a gente bobear, ele enrola bem. Tem 2 outras formas do pecado, da preguiça.
Porque uma das filhas da preguiça é o desleixo que a gente tem com as coisas de Deus, com a oração, com a vida espiritual. Já nem falo só do cristão que vem à missa domingo e o resto da semana, de segunda a sábado, é dissociado de Deus. Então no domingo eu venho assistir a missa, pronto, cumpri a obrigação. Sair da igreja, já nada pertence a Deus mais. Deus é só da porta para dentro. Deus não faz parte da minha vida. E isso está 90% dos cristãos atualmente, né? A situação não é boa não. Então não cumpri minha etapa, eu fui à missa, só isso. E o que Jesus falou? Sei não. Qual foi o evangelho de hoje? Menino, o que foi mesmo? Não consigo lembrar. Leva uma palavra, porque não está, né? Não está aqui. Então existem duas outras formas do pecado da preguiça. Um é aquilo que te faz se induzir, assim, que, noma, fulano trabalha demais, gente. Trabalha tanto que transpira sangue. Não sobra tempo para rezar, coitado, porque ela transpira muito. Isso é um rolo na sua vida, cuidado. Cuidado. Porque eu já escutei isso demais. Filó, mas você trabalha demais, não precisa rezar não, Deus está vendo. Ele está vendo que eu estou caindo no buraco, se eu não ficar esperta. Isso mesmo. Já escutei isso quantas vezes? Filó, é meia-noite, você vai começar a rezar, porque aí eu vou rezar para mim, né? Meu marido fala, mas vai rezar agora? Não, agora tem que acabar a minha parte. Tem que ter uma conversa no particular. Então agora é minha parte. Mas você está cansado, Deus viu o seu cansaço, eu sei que Ele viu. Mas quando eu não rezo, quem perde? É claro, você acha que Deus perde o que com isso? Nada, eu que perco. E aí a nossa alma vai, sabe quando você vai, hoje não, estou com preguiça, hoje não, estou cansada, hoje não, tive isso, hoje não, de repente você não resta um ano. Isso é o pecado, que você vai deixando Deus de lado, porque afinal de contas, você é uma pessoa tão importante, tão ocupada, uma agenda pior do que a do Papa, é uma coisa fenomenal, tanta coisa, tanta ocupação, que Deus, não tem espaço. Está vendo como é que a coisa é sutil? É coisa sutil. Como da mesma forma aquela figura que só vive no esporte. Nada contra o esporte, tem que fazer esporte. Mas aquela figura viciada no esporte, que ela tem que fazer tanto tempo de tudo do esporte, que na verdade, somente aquele desocupado, que não é ocupado com o esporte 24 horas, tem tempo de sentar numa igreja. A vida precisa de uma palavra que se chama equilíbrio. Tem que ter tempo para tudo. E o Senhor do tempo é Jesus. E Jesus fala naquele livro em Cinieso, eu sou o Senhor do tempo, e o meu dia tem mais do que 24 horas. Experimenta isso. É espetacular. Viver isso com Ele é simplesmente espetacular. E tudo que vocês fizeram opção por Jesus, se Ele nunca vai tirar nada de vocês, Ele vai acrescentar. É espetacular. Não tem palavras. Porque essa experiência de Deus como Pai, essa experiência ela tem que ser vivida. Não tem jeito de ensinar para vocês, a não ser você pegar na mão dele, deixar ele pegar na sua mão e falar, vamos. Vocês têm que experimentar. Deus, ele tem que ser sentido, vivido, tocado. Jesus veio nos dizer que Deus pode ser saboreado. Provai e vede, provai e vede o quanto o Senhor é bom. Provai. É para degustar Deus. Essa experiência tem que ser única, você tem que experimentar. Você tem que passar por esse momento de experimentar o que significa eu ter um pai. E poder dizer a ele, pai me ajuda. Pai me dá colo. Pai eu estou com medo. Pai eu preciso fazer isso. Esse desejo está no meu coração, é seu ou é meu? Se for do Senhor que se cumpra. Se não for do Senhor, tira de mim. É simples, é uma conversa simples, clara, franca, porque já sabe tudo que eu vou falar. Não precisa nem enrolar. É disso que eu estou falando. Religião é algo para ser vivido. Deus é real, é concreto. Não é uma ilusão que está aqui, não. Essa parábola dos talentos é dita para mim hoje, que nós recebemos milhões de talentos que nós estamos fazendo com a nossa vida. Como é que eu revelo que eu sou cristã? Como é que eu revelo que eu sou filha do Altíssimo? Se na minha vida está igual de um pagão, está igual do mundo, porque nós temos 3 guerras na vida, né, gente? Vocês sabem? A gente briga com o mundo, porque nós somos filhos de Deus, estamos inseridos no mundo, mas não pertencemos aqui.
Nós somos estrangeiros. A nossa casa é o céu. Nós estamos aqui de passagem. Então nós não temos que ter cuidado com a sedução do mundo que quer nos enrolar. Mas nós somos filhos de Deus. A gente participa de todo mundo, mas temos os nossos critérios de filhos do Altíssimo. É o mundo, o demônio está de olho em nós, que como diz São Pedro, ele nos ronda preparando um bote na jugular. Isso é Pedro falando. E a terceira é a carne. Submeter, fazer com que o Espírito submeta a carne, é uma guerra. Por isso que Jesus fala, o reino de Deus virá a vocês com muita luta. É muita guerra. Eu falo com Jesus, Jesus, aqui é muito pó e pouco Espírito, faz ser muito Espírito e pouco pó. É uma luta, mas à medida que você vai tomando consciência e fala, não, estou pegado nessa bobagem, como diz Jesus, essas bagatelas de vocês, ele fala com a Gabriele, pode ir brincando, Gabriele, com esses brinquedinhos de vocês, essas bagatelas, porque isso lá fará qual diferença, Gabriele? Você vai levar o quê? Nada, Senhor. Então cuidado, pensem nessas coisas, pensem nisso, pensem que cada vida de cada um de nós tem um propósito. Deus criou cada um com amor infinito, convidou a gente à vida, e cada um de vocês tem um plano, tem um papel único no projeto de salvação. Cada uma aqui tem um projeto único. Aquilo que você não fizer, a hora que o pai se chegar lá, vai falar, está vendo isso aqui? Era para você, eu te dei essa missão. Então eu falo com ele, Jesus, não me deixa passar ao largo da vida verdadeira, mas me põe para fazer aquilo que o Senhor mandou, porque é bom. Eu tenho certeza que tudo que o Senhor tem para nós é o melhor. Não me deixe ser seduzido pelo mundo na vã glória, na ilusão do poder, na ilusão de tanta coisa que o mundo coloca, que não leva para lugar nenhum. Tudo cai, tudo passa, tudo acaba. Somente Deus permanece, né? Então o objetivo de quando eu estou colocando essas coisas para vocês é para despertar vocês, é para deixar vocês atentos. Porque como diz São Tomás de Aquino, o mal para chegar perto de nós, ele chega sempre revestido do bem, senão ele não chegaria, a gente falaria, bu. E a última coisa que eu quero falar com vocês, foi da primeira carta de domingo, do Evangelho, da primeira leitura, que foi do livro dos Provérbios, e que fala sobre a mulher. E fala que quem pode encontrar uma mulher de valor, né? Que ela vale muito mais do que pérolas. Então eu queria que todos os homens aqui me desculpem, me permitam, eu queria falar com vocês que existe uma coisa que a mulher precisa, é descobrir o talento de ser mulher. Não é brincadeira ser mulher, mas é algo espetacular. Quando Deus viu que o homem estava só, Ele criou para o homem uma mulher. E a mulher, ela é algo inexplicável. A mulher, ela dá conta de controlar tudo de uma forma que todo mundo fica chocado. Uma mulher está fazendo quimioterapia, ela cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa, está no salto. A mulher, se entra numa casa, você sabe a casa que tem uma mulher. A mulher é capaz de ser calma quando o marido é bravo, ela é capaz de acalmar os filhos, ela é capaz de pôr os filhos na linha, ela é capaz de ser aquela mãe chata, que eu sinto uma falta absurda, que quando você olha uma pessoa de muito sucesso, você pode ter certeza que atrás dela teve uma mãe chata, senão ela não teria dado gente. Que a mãe que para salvar um filho, ela mata o mundo. Ela é uma leoa quando precisa ser. Ela é capaz de sacrifícios extraordinários por causa do amor. Ela é capaz de perder o corpo, ela é capaz de mudar inteira pelo amor. Ela é capaz de coisas, de passar uma noite em claro e no dia seguinte estar rindo, por causa do amor. A capacidade de doação de uma mulher é algo fenomenal. Desde quando Deus criou a primeira mulher, Eva, a mãe de todos os viventes, até quando Ele criou Maria,
que a mulher perfeita, cheia de graça, que cada um de nós tem uma centelha dela. Então, redescobrir o valor de você como mulher, pedir a Deus que você se descubra, que quando Ele te colocou o dom de ser mulher é algo maravilhoso, é uma missão não só de gerar, mas a missão da mulher, ela vai muito além. E a mulher tem um papel invisível que ninguém vê dentro de uma casa. A mulher é capaz de coisas que ninguém percebe que ela fez. E ela ainda tem a sabedoria de deixar o marido pensar aquele que foi capaz de pensar em tudo e organizar tudo. Estou falando mentira, estou não? Né? Então, essa capacidade de cuidar, do cuidado que a mulher tem, que ela exerce nessa questão dela, mesmo aquela mulher que não gerou filhos, ela é capaz de gerar filhos de uma outra forma, no cuidado, no amor, no zelo. A capacidade da mulher é algo que só podia ser de Deus. Então eu queria colocar isso para vocês, assim, para que vocês lembrassem disso. Não é muito mais que disputar questões com o homem, não é isso. Esse talento que Deus deu para a mulher é algo sobrenatural. Tanto que a mulher, quando ela gera, isso é provado na ciência, o cérebro da mulher, ele é trabalhado na área da sensibilidade. E por isso a mulher tem uma sensibilidade completamente diferente quando ela vira mãe. E eu nunca vi uma mãe errar. É a única pessoa que quando você nem entrou em casa, você vai abrir a porta da casa, e hora que você põe a chave, ela fala: o que aconteceu? Fala: eu nem cheguei. Mas ela sabe. Mãe é aquela que olha para o filho e fala: tem um trem errado. Sei o que é, não, mas tem um negócio esquisito. E dificilmente o pai percebe. Mas a mãe, ninguém engana uma mãe. Por isso que os olhos de uma mãe é os que mais se parecem com os olhos de Deus. Não é capaz de esquecer. Então eu queria lembrar a vocês que Nossa Senhora, mesmo que ela tenha sido imaculada, cheia de graça, a mãe de Deus, teve tudo, foi o sacrário vivo, foi tudo que foi. Ela, antes de tudo isso, quando ela esteve aos pés da cruz, Jesus chamou ela de um nome. Qual foi? Mulher. Então, antes de qualquer coisa, ela é mulher. Que Nossa Senhora nos ajude a desenvolver o talento de ser mulher. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada, vamos sentar. Quem tiver com a palavra de Deus, com a Bíblia, quiser abrir Lucas capítulo 14. Está aí com a Bíblia? Lucas capítulo 14. Então, Mateus, Marcos, Lucas. Acharam? Versículo 7. Achou? Mais embaixo um pouco aí. Achou? Tudo bem. Todo mundo está no amém ou está na misericórdia? Esse evangelho nós vimos no domingo, quando Jesus está na casa, vai na casa de um fariseu, para um jantar. Fico imaginando que devia ser levá-lo para um jantar, né? Levar ele para jantar e ele está observando o povo. Está vendo o povo escolhendo os primeiros lugares. Ele está só observando. É claro que Jesus aproveita a ocasião para contar uma parábola, mas todas as vezes que Jesus conta, aqui ele não está querendo dar uma lição de moral, nem ensinar a hierarquia entre as pessoas mais importantes.
Jesus está nos orientando na nossa construção. Pensem nisso. Jesus está nos orientando em como que a gente tem que caminhar. Então, quando ele coloca isso aqui, a frase, né, que se a gente, se vocês forem ler a parábola toda, se vocês lembram dela, são duas frases, né, duas palavras que comandam essa leitura de domingo. É a humildade e a gratuidade. Então, Jesus fala dessa forma aqui. Ele diz: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quando a gente faz uma análise dessa parábola, se a gente aprofundá-la um tiquinho mais, nós vamos ver que, na verdade, essa parábola é a nossa situação diante de Deus Pai. O último lugar aqui, esse último lugar, isso aqui, quem tomou conta dele foi Jesus. Porque somos nós diante do Pai. Imagina, a nossa humanidade completamente em pecado, que ocupa o último lugar. Jesus, mestre da humanidade e da humildade, ele desce. E pela encarnação dele, pois que ele desce, ele ocupa o último lugar na cruz, e porque ele desce, ele consegue nos elevar ao Pai, por isso que ele nos exalta. Se ele não tivesse vindo, esse processo não poderia acontecer. Porque somos nós que estamos aqui. É a nossa posição em relação a Deus. A humildade, ela é a virtude das mais importantes. Mas ela é tão mal interpretada que ninguém gosta de falar da humildade. Porque ela é mal interpretada. Na verdade, é a única virtude que a gente vê ao mesmo tempo a nossa miséria e a nossa grandeza. Ao mesmo tempo. Como é que isso é possível? Porque humildade é ver a gente como a gente é, sem por filtro, sem falsidade, aquilo que somos. E quando a gente toma consciência daquilo que somos, o que nós somos? Filhos do Altíssimo. Aí já subimos até de posto. Mas nós somos nada, e sem Ele não podemos. Quando a gente toma consciência disso, que a gente de verdade é isso, que a gente pode contar com a gente mesmo, não contamos com a nossa guerra com a autossuficiência e tudo mais. Quando a gente toma consciência disso, a gente se abre para a grandeza de Deus. Então essa é a nossa grandeza. É quando a gente se abre para que Deus possa fazer as coisas em nós. Então humildade é a consciência daquilo que eu sou. Nada. Mas eu tenho esse dom, tem dele que me emprestou. É dele, nada é meu. O que nós temos que ele não nos deu? O que nós sabemos que ele não nos ensinou? Compreende? Então quando a gente vai tomando consciência disso e fala, eu, nada. Mas ele em mim é muito. Ele faz através de mim muito. Mas é ele quem faz. Então, quando você toma essa consciência, é tão interessante, porque Jesus vem tocar exatamente, quando ele fala na questão da humildade, num pecado de raiz, que a humanidade inteira carrega. Uns mais, outros menos. Qual é esse pecado? Que todos temos. É a vaidade. É a vaidade. Papa Francisco falava uma coisa, eu achei que ele fez uma comparação fantástica. Ele fala que a vaidade é a osteoporose da alma. Porque você olha o osso assim da osteoporose, ele está bonito. Chega um tiquinho mais perto, ele está podre por dentro. Compreende? Que ela nos insufla, ela nos ilude, nos engana, mas ela é fugaz. Ela é igual uma bolha de sabão.
ela passa. Por que a gente tem essa vaidade? Porque, na verdade, existe uma raiz em nós de carência. A gente quer ser visto, quer ser aplaudido, quer ser reconhecido. A gente quer se sentir importante, especial. Hoje, se vocês pararem e pensar, a turma que mexe com marketing sabe exatamente disso. Abre uma conta do banco para cliente que é especial. Você que é único. Não é assim? Essa coisa exclusiva para você, foi feito para você. Ou mentira. Mas enquanto a gente se ilude, até a gente lutar contra isso, porque na verdade a vaidade é eu me vestir ou me mascarar daquilo que eu não sou, para parecer ser o quê? Para quem? Compreende como que a gente vive no mundo enrolado, né? Jesus vem nos convidar a ser a gente mesmo. Deixa eu mostrar exatamente onde que vocês são. É isso. É isso. Toma consciência daquilo que você é. Para que parecer ser aquilo que não somos? Mas o mundo nos leva a isso. Então nós vamos ser enrolados. Quando alguém fala a palavra humildade, a gente até esfria. Que é, primeiro que a gente tem um conceito errado da humildade. Segundo, que falar, o que é figura humilde? Não, aquela que tem consciência daquilo que ela é. Que é nada. Nós é que temos a ilusão que somos muita coisa, né? Então, a verdadeira humildade, só Jesus fez. Só Deus pode fazer. Porque Deus desceu exatamente de onde Ele é. Ninguém é acima dEle. Ele não tem jeito de subir mais. E Ele desceu. Ele desceu na encarnação. Ele desceu quando Ele criou o mundo. Ele desceu quando Ele fez o lava-pés. Ele desceu, foi ao sepulcro e o Pai o exaltou. E Ele ainda desceu mais quando Ele se torna pão e quando Ele se torna prisioneiro de amor. Imagina, um Deus que o mundo não é capaz de contê-lo, aceita ficar como um pedaço de pão, que não tem gosto. Tem gosto de pão, parece pão e não é pão. Imagina, aonde Ele chegou por amor. Por que a nossa humildade não é verdadeira? Desce, Zaqueu. Por quê? Porque a gente desce do lugar que a gente acha que está. Nós temos um conceito muito elevado de nós mesmos. Não é verdade? Não, eu desci de onde, meu filho? Já não é nada, subiu em que lugar? Oh, que ilusão. Então, por isso que a nossa humildade, ela é falsa. Né? Porque não estamos em lugar nenhum para descer, ué. A imagem mais pura da humildade é a água. Porque ela só desce. Ela desce. É São Francisco que falava isso. A minha humilde irmã, água que desce. Sempre desce. Nós é que temos a falsa ideia, né? Está escrito a palavra de Deus. Não tenhais um conceito elevado de vós mesmos. Que a gente acha que é melhor, né? Muito melhor. Não, fulano. Tanto que você vê as pessoas falando com você assim, mas você está sabendo com quem você está falando? Ó, um irmãozinho seu, hein? Né? Que tem ilusão que é muita coisa. Só ilusão. No meio desse nada, a gente ainda mistura soberba, né? Vaidade, pecado. Fica uma mistura espetacular, né? Só Deus para conseguir amar uma mistura dessa. Mas ama, né? Então, quando a gente toma essa consciência e fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Quando Jesus está nos colocando aqui, fala, toma consciência daquilo que vocês são. Vocês estão inseridos num mundo onde a mídia traz para vocês o tempo inteiro. Que bacana mesmo é aquele que aparece. Estou falando mentira? Não. E que você tem que crescer e aparecer
independente do que você faz para chegar lá. Se você está matando alguém, destruindo alguém, o importante é você aparecer. Não porque você é, em detrimento daquilo que você é, mas pelo que você tem de poder financeiro ou pelo poder material. Compreendem? Como que aquilo nos engana e nos enrola. Então, na verdade, as falas é tudo muito sedutor. Então, hoje eu estou num mundo que eu quero aparecer, nem que seja 5 minutos. Mas eu tenho que ser famoso de alguma forma? Estou falando mentira, gente? Não, isso é carência. Qual a necessidade? Por que a gente precisa tanto de querer ser famoso ou aparecer? Para quê mesmo que isso serve? Fico lembrando do programa do Chicanismo, tinha um quadro que falava, famoso quem? Esse que é o famoso. Famoso quem? Para quê? Tudo isso para mim tem uma única razão. A gente não tem consciência que é, sim, amado e especial para uma pessoa. Quem é? Se o dia que a gente descobrir isso, você não vai precisar de migalha de nada. O tanto que a gente precisa ser vigilante. O tanto que a gente precisa aprender a ser crítico com as coisas que chegam para nós. É tanta mentira. É tanta coisa para te enrolar. É tanta coisa para te falar, viu, olha o sucesso que fulano faz. Eu fico pensando como é que tudo nos enrola, gente. Tudo nos enrola. Isso não é brincadeira. Tudo é feito para nos enganar. E você ter a impressão de que, mas se eu fizesse esse sucesso assim, ia ser legal. Tudo é armado. Tudo é armado. Tudo tem um jogo. Você vai gravar um vídeo para uma empresa, a roupa que você veste tem que ter a cor da empresa. Vocês nunca perceberam isso? Nunca perceberam? Não? Mas é assim. É assim. Tudo é treinado. Tudo é treinado. A cor da sua roupa tem que bater com a cor da empresa. Porque tem uma linguagem que é não verbal. Mas ela já te chama, se você não prestar atenção. Às vezes não está falando a imagem, está te chamando. E a gente fica muito preocupado com isso. Então, eu digo para vocês, cuidado com a sedução. Daquilo que não é real para nós. Daquilo que está aqui nesse mundo para te enrolar, para te tirar do seu centro. E te digo, tenha coragem, não tenha medo de fazer uma opção por aquilo que é de verdade. Não tenha medo de fazer opção. O que nos une como cristão? Em Cristo, o que nos une? Não é o sucesso a qualquer preço, é o amor, é o bem. Que quanto mais você divide, maior ele é. É diferente do que o mundo traz. Então, tenha coragem de assumir, não tenha medo de tomar o caminho do amor, não tenha medo de tomar o caminho que as pessoas vão falar, isso aí já saiu de moda. Ter um relacionamento afetivo de verdade, sem mentira, sem traição, com honestidade, com pureza. Por que tem que ser tudo na mentira, no rolo? Ter coragem de fazer essas opções. Ter coragem de ter uma vida sóbria. Ter coragem de fazer opções por aquilo que constrói. Tenha coragem. Não tenhais medo de assumir um caminho que as pessoas vão olhar e falar, coitado, isso já saiu de moda. Não saiu de moda. Porque para poder aprender a viver a humildade, é igual o amor. Eu tenho que amar a Deus e amar o irmão. Para mim ser humilde, eu tenho que ter humildade pelo sentimento diante de Deus, que conhece meu sentimento. Mas eu não posso ser humilde. Deus não tem nenhuma necessidade nossa, tem? Nenhuma. Mas Deus se faz presente no irmão, para que eu possa demonstrar humildade em relação ao outro. Eu não posso lavar os pés de Jesus, mas eu posso lavar os pés seu. Compreende?
A humildade, se ela não se traduzir em serviço, está errado. Eu não posso só falar igual o amor. Então, se eu tenho consciência daquilo que eu sou, pega os talentos que Ele te deu e põe em função do outro, daquilo que Ele te deu. No compromisso que nós temos uns com os outros. Não tenhais medo de anunciar isso. Porque, na verdade, ser humilde não é ser derrotado, é o contrário. É uma luta, e é um momento de vitória. Porque tem que vencer, o amor tem que vencer o egoísmo. Porque se deixar por nossa conta, a gente vive pelo nosso umbigo. Quando eu tenho que ceder, quando eu aprendo a dividir, quando eu aprendo a olhar para o outro que está do meu lado. Quando eu aprendo a ver a necessidade do outro. É assim. Quando eu aprendo a fazer por aquele que não pode me retribuir. Que de preferência não guarde o nome de quem vocês ajudaram. Para vocês não correrem o risco de cobrar de alguém. Aprenda a simplesmente ser bom. Qual é o nosso modelo de humildade e de gratuidade? Só Jesus. Não há outro modelo. Não há outro modelo. É só Ele que é o modelo de tudo na nossa vida. Porque Ele falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, não mandou aprender de mais ninguém. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, para que querer ser mais do que o outro? Para que querer ser mais famoso do que o outro? Para que achar que tem um cargo, então é melhor do que o outro? Todas as vezes que você tiver um cargo, e tinha um rei na França, que eu não vou saber qual deles, que foi, não sei se foi o 14, não sei, não vou me esquecer, que antes de morrer ele deixou um testamento para o filho dele, falando para o filho dele, fazer o bem. Faça o bem, nunca se desvie de Deus. Viva o amor, cuide dos outros, preste atenção na necessidade dos súditos, preste atenção na necessidade do povo. Se você tem um cargo, lembre que ele só foi te dado para que você possa servir mais e melhor. Lembre disso, que a vaidade não te pegue. Ele me deu esse cargo de chefia, que bom, vai trabalhar um tiquinho mais. Só para isso serve. Só para isso. Você imaginou, eu fico pensando, se todo mundo colocasse os seus talentos a serviço dos outros, ia ter alguém necessitado de alguma coisa? Vocês não ficam enlouquecidos com isso? Não, porque eu fico. Eu sofro demais com isso. Talvez porque eu lido com uma realidade muito dura. Muito dura. E vejo o quanto falta porque alguém segura demais. Então é preciso a gente pensar nisso. Então, de verdade, de verdade, a humildade é aquilo que me dá, é o sal da minha santidade. Ele tem que dar sabor na minha vida. Quanto mais você trabalhar para a sua santidade, mais humildade você coloca na sua vida. Não há caminho espiritual, não há santidade se não tiver humildade. A humildade, ela é a primeira e a maior das virtudes que a gente tem que lutar para tê-la. E o que é? É lembrar todos os dias quem você é. Capaz de quê mesmo? Nem de pegar uma palha no chão, sem a ação de Deus. Então ele fez, fala, nossa, que bacana, Deus fez isso, maravilhoso, não fui eu que fiz. Ele fez através de mim. Aprenda isso, porque ele está escrito em João 14, como é que é mesmo? Sem mim, João 15, nada. Sem mim, nada. Então às vezes se discute muito, reúne muito e resolve o quê? Nada, porque sem ele, nada. Mas como é difícil. Enquanto a gente não entender isso, que é o amor que tem que vencer o egoísmo, é que a graça precisa vencer o pecado em nós. Deus precisa destruir esse pecado de raiz que está dentro de nós.
essa necessidade de aplauso, essa necessidade de falar, viu essa mesa? Fui eu que fiz. Já falei isso mais de uma vez. Se Deus colocasse etiqueta nas coisas, todos nós tínhamos a etiqueta de pendurado, feito por mim. Que necessidade temos que o outro saiba que fui eu? Tem um só que tem que saber, quem é? É ele que tem que saber. Só ele que tem que ver aquilo que a gente faz. Porque no final das contas é você e ele. Isso é extraordinário. Aprender isso é com ele que nós temos que aprender. Porque somente assim, nessa consciência, nós vamos conseguir ser dóceis na mão de Deus, para que o Espírito Santo possa fazer em nós maravilhas, como ele fez em Maria. Então eu tenho que seguir Jesus e imitar Maria, na docilidade ao Espírito, para que o Espírito possa fazer em cada um de nós coisas grandiosas, como ele fez nela, como ele fez enquanto santos, porque afinal de contas nós todos somos chamados a santidade. Filó, que é isso? Somos todos chamados à santidade. E isso é uma coisa tão séria, a gente não leva isso a sério. Eu tenho que prestar atenção nisso, que eu sou chamada à santidade, e a santidade é viver a vontade de Deus na nossa vida, e entender que estamos aqui para servir. Eu já contei isso para vocês, mas pode ser que muitos não lembrem. Põe tempo nisso, né? Deve ter mais de 30 anos. Que eu tinha um cargo no hospital, a do Baleia, na vice-diretoria. E na época não existia uma regulação para trazer os pacientes para Belo Horizonte. Eu chegava na casa da minha mãe e sempre tinha uma fila de irmãos carentes que precisavam de mim. Eu tinha um caderno. Fulano precisa operar de hérnia, o outro de próstata, o outro precisa fazer cirurgia plástica de mama, o outro era nariz, o outro era tumor, o outro, mas era coisa louca. Eu trazia um bocado de dinheiro no carro, eu já levava direto para o hospital para internar. Não tinha regulação da central. Fazia tudo pelo SUS, tudo pelo SUS. Só que não tinha hoje como tem a central de regulação, que você tem que pôr o paciente na central. Eu trazia o povo, tinha um caderno, que eu tinha que ter contato com o povo, telefone, que eu sabia, eu anotava que o povo precisava, de cá ligar, pode vir tal dia, marcava tudo para o povo, tudo, era uma coisa surreal. Um dia eu peguei esse caderno, fiquei apavorada com ele, fui lá para o Santíssimo. Falei, Jesus, vem cá trazer um negócio para o Senhor, que eu vou para o inferno com esse caderno. Vem cá trazer um negócio para o Senhor seríssimo. Isso aqui pode ser a causa da minha ruína. Deixa eu explicar para o Senhor. Deixa eu explicar direitinho para o Senhor. Olha esse caderno. É extraordinário, né, Jesus? Nós fizemos muita coisa, muita gente. Mas se eu ficar preocupado com isso e achar que eu sou maravilhosa porque eu fiz isso, ou se eu começar a cobrar das pessoas por quem eu ajudei, eu estou no inferno, sem a menor chance. Estou vindo cá te pedir uma graça. Primeiro, que eu vou queimar esse caderno. Segundo, que o Senhor vai me conceder. O Senhor não vai me permitir lembrar de nada que eu tenha feito na vida, de bom. O pecado só põe na minha frente para não esquecer dele. Mas o que eu fiz, o Senhor não me deixa lembrar. E é extraordinário, que eu não consigo lembrar de muito pouca coisa. Só aquilo que ele acha que deve ser lembrado. De mais nada. Quando alguém fala, você fez, eu falo, tem certeza que foi eu? Só tenho certeza, porque eu não consigo lembrar. Não consigo lembrar. Porque eu fui lá no Santíssimo, sentei com ele umas horas, dá uma olhada, amigo. A situação não é boa, não. Mas é preciso, porque nós somos humanos e o risco que a gente corre é muito grande. E entender que, na verdade, não somos nós. É Ele em nós. Essa docilidade que eu preciso permitir que o Espírito Santo faça. Por isso que Ele é o meu modelo. Porque somente Ele vai me ajudar a ter paciência, para não matar ninguém, né? É Ele que vai me ajudar a ter mansidão nas ofensas.
Só Ele que vai me ajudar a ser obediente nas tribulações. Só Ele. Só Ele, o modelo é Ele. Tem que olhar para Ele e falar: como é que eu faço isso, meu filho? É Ele, só Ele pode. Mas ninguém pode fazer isso conosco. Só Ele pode moldar o nosso coração. E a hora que a gente perceber uma ponta de vaidade, fala com Ele: não tá bom não, vai confessar. Me ajuda, me dá a graça. Tira esse pecado raiz de mim. Me ajuda, Jesus, a ter essa consciência. Me ajuda a lembrar que eu fui chamado à santidade. E que para cada um de nós é especial para Ele, guardem isso. E cada um de nós é chamado a ser santo de um jeito. Deixa Deus fazer a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Construir a sua história. Deixa Ele. Seja dócil a Ele, como Maria foi. Deixa Ele trabalhar a sua vida, para que de verdade Ele faça da sua vida aquilo que Ele sonhou. Não põe empecilho a Deus para trabalhar em você. Peça a Ele, fala: Jesus, me esvazia de mim. Me ajuda a descer de onde eu acho que eu estou. Eu lembro sempre de Zaqueu: desce, Zaqueu. Desce, minha filha, desce. Onde que você pensa que está? Quem você pensa que é? Nada. Para quem que ele falou? Falou para um... Esse vai ser santo, está sendo estudado, né, de verdade. O François Xavier. Quando ele é preso, quando o comunismo chega em Xangai, que ele é preso só com a batina, não tem nada. E ele fica aflito dentro do... Imagina, ele ficou preso 13 anos. Dos 9, não tinha nem janela. Confinado. E ele aflito, e quando no início ele pensava, como é que faz, e os jovens, e isso e aquilo, e escutando, né, porque as igrejas colocaram fogo nas igrejas, queimaram todos os livros, queimaram as livrarias, foi uma loucura. E ele pensava toda coisa que ele tinha que fazer, e ele escuta Deus falar com ele assim: François, por que você está quieto? Você quer Deus ou as obras de Deus? O que você quer? Porque para fazer o que você faz, ou fazia, eu arrumo gente melhor que você. Olha que soco no estômago. Para fazer o que você fazia, eu faço melhor. Eu tenho gente que faz melhor. Então que a gente não tenha essa ilusão. Fala: Senhor, se eu fui chamada e sou única, me ajuda a ser dócil ao Santo Espírito. Me ajuda a me conhecer, me mostra quem eu sou. Me mostra os meus pecados, porque eu quero de verdade ir para o céu. Me ajuda. Me ajuda a ter essa docilidade, porque eu quero caminhar de verdade. E não é fácil, esse caminho ele é estreito. Então eu trouxe uma oração, para que a gente possa pedir a Nossa Senhora, a gente ter os olhos voltados para ela, né? Que ela foi um modelo para nós de humildade e de coragem. Eu fico pensando, né, que deu conta de tudo. Ela foi para nós esse modelo. Então nós temos que olhar para ela agora. Presta atenção no que eu vou ler aqui para vocês. Para que ela possa nos ajudar, né? Ajuda-nos, Virgem de Nazaré, a sermos dóceis ao Espírito Santo, como Tu mesma foste. Ajuda-nos a tornar-nos cada vez mais santos, discípulos apaixonados